Então, hoje, nós vamos estar falando aqui sobre uma passagem de um homem também que é muito rico, Zaqueu, mas que era um homem de pequena estatura, e ele desejou no seu coração ver Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, e nesse dia, ele quis ter um encontro com o Senhor. Mas por ele ser um homem de pequena estatura, ele teve uma iniciativa de não dá, a multidão era grande, eu sou pequeno, não vou conseguir. E nós sabemos que o nosso mestre, ele é muito parecido com os demais. Jesus não era diferente, não era uma pessoa que chegava, se diferenciava entre os demais. Tanto é que quando foi na época da grande ceia, onde um traiu Jesus, Judas pôde dizer assim: aquele que eu beijar, este é o mestre. Porque Jesus era muito parecido, não era diferente dos demais. E Zaqueu, ele colocou no seu coração de ver Jesus da forma que a multidão estava passando. Ele falou: não vou conseguir. O que ele fez? Ele foi à frente. A Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus. E nós sabemos que essa não é a maneira correta de nós vermos. Subir não é uma maneira correta de nós vermos Jesus. Jesus muitas das vezes manda que nós possamos nos humilhar, humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos exalte. Zaqueu, sem ter o conhecimento que nós temos da humildade, ele quis resolver o seu problema da forma que ele achasse, ou que ele achou que era melhor. Eu quero ver apenas, eu quero ver Jesus. E a forma que ele encontrou: eu vou subir nessa árvore, nessa figueira brava, quando ele passar eu vou ver Jesus. Mas qual não foi a surpresa de Zaqueu? Que Jesus também já havia sondado. A Bíblia diz que ele que sonda nossos corações. Jesus também já havia sondado o coração de Zaqueu, sabia da intenção de Zaqueu. E quando a Bíblia diz que quando Jesus passou com a multidão debaixo daquela figueira brava, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que estavam seguindo Jesus, a multidão, começaram a murmurar e dizer: olha só, ele está se oferecendo para repousar, para pousar, para se hospedar na casa de um pecador, não conhecendo aquele que estava falando Jesus. Jesus já conhecia, o coração de Zaqueu estava totalmente transformado. Muitas das vezes nós julgamos apressadamente, não podemos julgar em momento algum. Muitas vezes nós nos apressamos em apontar, em acusar, e Jesus, ele está batido à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e cearei. E assim estava acontecendo na vida deste homem Zaqueu. E nós vimos que este homem era um homem rico. Diferentemente do jovem rico do capítulo 18 de Lucas, Zaqueu já desceu daquela árvore e ele foi fazendo. Jesus falou assim que hoje convém pousar. E Zaqueu, ele falou: Senhor, se por acaso, primeiro ele disse: eu vou vender a parte, vou vender todos os meus bens e vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado, Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, ele falou: se alguma coisa eu tenho defraudado, que na verdade ele sabia que ele fazia, que ele exercia, eu vou restituir quadruplicado. Ou seja, da metade que me sobrar, que a metade dos meus bens eu vou doar para os pobres, e a outra metade eu vou restituir 4 vezes mais aquelas pessoas a quem eu tirei. Então, Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Olha o que diz Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diferentemente daquele jovem do capítulo 18, o jovem rico, quando Jesus disse para ele vender os seus bens, repartir com os pobres e vir seguir a Jesus, saiu triste, se ausentou triste. Agora que Jesus presenciou com Zaqueu, totalmente diferente, totalmente transformado, ele disse que ele iria fazer, não era por força nem por violência. Ele não tinha, através dessa transformação que ele teve, ele não colocou amor naquilo, nas suas riquezas. Tanto é que ele abriu mão logo de cara: Senhor, eu vou restituir quadruplicado aquilo que me sobrar, da metade que eu
vou estar doando aos pobres. Então nós sabemos que a Bíblia diz que os pobres sempre, Jesus disse que os pobres sempre nós teríamos do nosso lado. Então as pessoas carentes, pessoas necessitadas. E Zaqueu ele conhecia, ele sabia dessa realidade. Então nós entendemos aqui que quando Jesus chama, hoje nós estudamos pela manhã, passamos pela revista Escola Bíblica, uma lição maravilhosa, falando sobre o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo que arde em nossos corações, que nós possamos perseverar, que o Espírito Santo, quando ele vem, é para nos mover, para nos tirar. Quando a Bíblia diz que lá em Atos 2, quando a igreja do Senhor estava reunida, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, estavam reunidos esperando a realização do cumprimento da promessa que nos últimos dias estaria derramando, o Senhor estaria derramando o Espírito Santo sobre os crentes. Eles estavam ali, começaram em 500, e a Bíblia diz que permaneceram 120. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, porque estavam todos no mesmo propósito. Só que, na verdade, eles estavam ali, mas quando receberam o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, eles não ficaram mais naquele lugar. Eles se dispersaram um para um lado, para o outro, para pregar o Evangelho. Como eu disse hoje na escola bíblica, muitas das vezes, antes de nós recebermos este revestimento, o batismo com o Espírito Santo, nós nos portamos muitas vezes como os egoístas, porque nós queremos Jesus só para nós. Eu quero Jesus, vou buscar mais, vou estudar, vou consagrar, eu vou jejuar, sempre o eu na frente. Mas quando nós recebemos o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz que 6 testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e até os confins da terra, nós nos despertamos. A Bíblia diz que Pedro, ao receber aqui, que estava junto com essa igreja primitiva, com os irmãos ali que receberam o batismo, numa pregação só foram quase 3.000 almas que renderam aos pés do Senhor. Então o batismo no Espírito Santo, ele nos move, ele nos desperta, não deixa que nós ficamos muitas das vezes entre 4 paredes. Nós não queremos Jesus somente para nós, deixamos o egoísmo de lado e nós saímos para pregar o Evangelho. Por isso nós temos um grande compromisso, que é nós darmos testemunho do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que foi imposto sobre ele esta obrigação: e ai de mim se não pregar o Evangelho, para que o mundo possa ver em luz, a luz de Deus brilhar em nós e o nome do Senhor ser glorificado. Como está o meu comportamento? Como os meus vizinhos têm visto Cristo em mim? Zaqueu, ele foi ver quem era Jesus, ele sentiu no seu coração o desejo de ver quem era Jesus. E como nós podemos passar hoje para os nossos irmãos, nossos vizinhos, os nossos amigos de escola, os nossos amigos de trabalho, como eles podem ter o mesmo desejo de conhecer Jesus? É através da minha vida e através da tua vida. Quando ele vê em nós uma vida transformada, quando ele vê o brilho do Espírito Santo em nós, ele também tem o desejo de vir e de aceitar esse Jesus que transforma a vida. Então que nós possamos, meus amados, com essa chama ardente. A Bíblia diz que lá em Apocalipse 2, no verso 5, verso 4 e 5, quando Jesus dizia que tinha contra a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso, ela deixou o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe aquela chama que ardia quando você aceitou Jesus? Quando eu disse que às vezes, quando nós aceitamos, nós queremos Jesus somente para nós somos egoístas, oramos, buscamos, consagramos, mas quando veio o Espírito Santo com o revestimento de poder, que é o falar em línguas, porque nós às vezes nos acomodamos, e o Espírito Santo, ele vem exatamente para nos tirar dessa zona de conforto, para nos mover, para nos levar. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus, ele pairava, ele estava sobre as águas, procurando um corpo, alguém para o mover, porque o Espírito Santo de Deus, ele não consegue ficar parado. Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse: eu vou enviar outro Consolador, porque o Consolador primeiro era Jesus, mas ele disse: eu vou subir aos céus, mas antes vai vir um Consolador para que permaneça com vocês. Então nós não estamos sozinhos, como foi cantado aqui nessa noite. Nós temos Jesus do nosso lado, nós temos alguém que nos impulsiona, nós temos o direito, nós temos o dever, nós temos a obrigação de que as pessoas possam ver Cristo em nós, porque a palavra de Deus vai dizer que sempre nós fizemos a diferença, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então o que as pessoas têm visto em nós? Será que o meu testemunho tem agradado? Tem falado? Será que os meus vizinhos têm visto Cristo em mim? Será que eu posso verdadeiramente dizer, como um sábio diz, use de todas as formas para pregar o Evangelho, mas se preciso for,
use palavras. Então não me dá o direito de às vezes falar, eu não sei pregar, eu não tenho habilidade com microfone, eu não sei cantar, eu não tenho habilidades, mas e o meu testemunho? Com o testemunho eu posso falar. Eu posso falar de Jesus. O que farei eu? Por grandes benefícios que o Senhor Deus tem me feito. Pagar eu não posso, mas testemunhar e falar que Ele transforma a vida do homem, que Ele transforma a vida do homem, que Ele liberta e que Ele virá para levar a igreja para o céu. Essa é a nossa obrigação, que nós possamos levar as boas novas de salvação, as pessoas que estão lá fora, os missionários que estão evangelizando, falando do amor de Jesus. A Bíblia vai dizer no Salmo 126, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Ou seja, o resultado você já tem, você já sabe que você vai voltar com alegria, ainda que as pessoas te recebam mal, ainda que as pessoas às vezes não vão te aceitar, mas que você volte com alegria, sabendo que é do Senhor que vem a nossa recompensa. Você vai trazer o resultado, porque a palavra de Deus ela nos encoraja, que nós possamos viver, andar em espírito, porque o Espírito de Deus nos leva, nos guia e nos faz a morada em nós. E a diferença ela tem que sair, meus irmãos, de dentro para fora. Nós sabemos que o fruto do Espírito produz em nós a paciência, o amor, a longanimidade, o domínio próprio, o amor próprio, e nós possamos entender que as pessoas lá fora precisam ver Jesus em nós. Para que resplandeça a minha e a tua luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está no céu, eles vejam em nós as boas obras. Tem que olhar em nós e ver que vale a pena. Olha como essa pessoa está diferente hoje. Eu conheci ela antes de aceitar Jesus. Olha como essa pessoa tem dado fruto. Olha como essa pessoa verdadeiramente tem mudado. Então nós temos que ter Jesus em nós, para que as pessoas possam ver, através de nossas atitudes, através da nossa transformação de vida, possamos ver Jesus, Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que purifica através do teu sangue. A Bíblia diz que, filhinhos, uma coisa diz que não pequeis mais se pecardes. Hoje nós temos um advogado, Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos purifica para que nós possamos também levar essa mensagem de transformação que purifica a vida da humanidade. Portanto, que nós possamos dar bom testemunho onde nós estivermos. Que ser crente aqui dentro, meus amados, é muito fácil. Eu costumo dizer, como líder, como pastor, eu passo o menor tempo com vocês aqui dentro da igreja, no altar, mas lá fora, quando eu sair daqui, o meu testemunho tem que falar mais alto. Vocês têm a liberdade de chegar lá na minha rua onde eu moro e perguntar aos meus vizinhos qual o testemunho que o pastor Eliel tem dado aqui para vocês, né? Qual o testemunho que ele tem dado? Ou você vai chegar ali e vai conversar com algum e falar assim, mora um pastor aqui, né? Vai falar, pastor igual esse, né? Olha só, a Bíblia diz que é lícito, pode ser que o escândalo venha, mas ai daquele que o escândalo vier. Então, se eu estiver escondendo atrás da palavra, não vivendo aquilo que estou dizendo, né? Sabemos que não é fácil. A nossa vida, nós mostrarmos, nós testemunhar, não é fácil. Por isso que, muitas das vezes, as pessoas falam assim, eu prefiro não colocar um versículo com dizeres evangélicos no meu carro ou na minha casa, para que as pessoas não me identifiquem como cristão. Na verdade, é aí que nós devemos colocar. É porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Consegue ver um cisquinho no nosso ombro, mas não vê uma trave que está no teu olho. Mas que nós possamos verdadeiramente dar um testemunho daquilo que Deus faz em nossas vidas. Sabemos que não é fácil. A nossa vida é uma vida de santificação, é um processo constante, é dia após dia, não é de uma noite para o dia, mas também não pode ser demorado. Nós temos que buscar esse conhecimento a cada dia mais, buscar a transformação, e que as pessoas possam testemunhar, ver Cristo em nós, e o nome do Senhor ser glorificado através da minha e da tua vida. Que nessa noite